Hello! Bom dia! Vamos então para mais uma aula. Mãe, que é minha principal aluna. Mas tá bom, vamos lá. Bom, hoje, nessa aula e na próxima aula, a gente vai aprender os sinais que a gente usa para nomear pessoas da família, tá? Devo fazer em duas partes, ok? Primeiro, como falar, né, o conceito, pessoas da família, como eu traduziria, né, como eu expressaria isso em libras. Então vamos lá. Sinal de pessoas. Vão ter variações. Eu vou mostrar a variação, mas você pode escolher uma com a qual você vai mais se acostumar. Então vamos lá. Como falar pessoas? Tem 3 opções, tá? Essa aqui eu tô olhando pro lado porque é a minha colinha dos sinais que eu tenho que falar. Então, primeiro, pessoa. A minha professora, a professora Débora, ela fez relação com enxugando o suor da testa. pessoa. Mas ela foi isso brincando, né? Mas basicamente aqui, né? Pessoa, fez referência ao ser humano aqui, ó. Pessoa. E daí é só basicamente tu tá com a mão aqui, você traz o seu dedo médio um pouquinho mais pra frente e passa ele aqui, ó. Pessoa. Beleza? Essa é a primeira variação. Segunda variação é o mesmo movimento, porém a configuração da mão é diferente. Então, ao invés de trabalhar com polegar aqui, ó, a gente vai fazer a configuração de P e vai passar aqui na frente. Pessoa. Tá? Então vamos lembrar a primeira variação, somente o dedo médio, pessoa. Segunda variação com a configuração da mão em P. Pessoa. Professor, esqueci como é o P. Ó. Você vai fazer assim, daí tu vai deitar, colocar o polegar no meio, ó. Tá? E daí, depois de ter feito isso, ainda é o dedo médio que vai vir aqui. Então, pessoa. Então, se você fizer pessoa, vão entender. Se você fizer pessoa, vão entender. E tem ainda uma última variação, que é uma variação da Serra Gaúcha do Sul, que basicamente são as duas mãos no sinal de P e você vai descer ao lado do teu tronco, ó. Então, pessoa. Deixa eu só tirar o fone aqui. Isso, pessoa. Beleza? Certo, então vamos lembrar. Primeira variação de pessoa. Segunda variação de pessoa. Terceira variação de pessoa. Certo? Qual você vai escolher? Fica à vontade, todos esses sinais são válidos, né? Eu vou escolher o que eu já estava acostumada, que é o primeiro, que é o do dedo médio, sem nenhuma configuração de mão específica, né? Aqui, certo? E família? Bom, família basicamente existem 2 opções, né? A mais antiga, que basicamente você vai fazer as suas 2 mãos em F, tá? Lembrando que o F é o polegar para fora, né? O T é polegar para dentro. F polegar para fora. Aqui, e daí você vai fazer um círculo, né? F, né? Família, né? Existe essa opção que é super clássica, também super vão entender, mas ela disse que tá acontecendo um movimento dentro da Libras de mudar esse sinal e usar, em vez de fazer o F, fazer uma bolinha assim, ó, e fazer assim. Ela disse que é o mesmo sinal de family no inglês, né? Então, no ASL, que é a língua de sinais americanas, eles fazem family assim, e no português a gente fazia assim. Daí ela disse que agora no português também tá se acostumando a fazer assim. Ela não explica exatamente o porquê, se é uma influência do ASL, não sei ao certo, mas você pode trabalhar, né? Você pode ver e tu pode fazer qualquer um dos 2 sinais, família ou família. O que eu vou escolher fazer, né? Bom, eu já tinha me acostumado com o F de família, pra ser bem sincera, né? Daí ao longo do tempo eu vou tentar usar esse aqui também, mas acho que
meu cérebro ele sempre vai pensar automaticamente nesse aqui, porque eu estava acostumada, pelo menos por enquanto. Então, aprendemos as variações de família, né? E as variações de pessoas. Então, quando eu quero falar pessoas da família, é só unir os dois sinais. Então, eu vou unir os dois que eu gosto de usar, tá? Então, hoje nós vamos aprender os sinais para as pessoas da família. Eu falei que eu ia usar esse aqui, mas eu usei esse aqui para a família. Minha professora falou que geralmente ela usa esse aqui porque ele é mais simples de fazer do que o F, né? E eu percebi isso agora, que a primeira coisa que meu cérebro fez foi o mais fácil. Mas, de novo, né? Hoje nós vamos aprender os sinais das pessoas da família. Beleza, tá? Então, ó, além de aprender os sinais das pessoas da família, a gente aprendeu literalmente como falar pessoas da família. Agora, realmente, vamos aos membros da família, né? Vamos começar pelos nossos anciões, pelos membros mais velhos, né? Que são, então, os avós. Daí ela também trouxe variações, tá? Vamos lá. Primeira variação, que é um pouco mais difícil, principalmente para quem tá começando, que envolve a soletração. Então, basicamente, tu vai fazer bem rápido a soletração de vovô. Então, V-O. Então, você vai fazer vovô. Daí, também tem isso, né? Por exemplo, se eu tivesse soletrando devagar, faria V, certo? Porém, muitos sinais em que a soletração ela faz parte do sinal, você vai ver que as configurações da mão acabam mudando um pouquinho, não porque tá mudando a letra, mas pela velocidade. Então, por exemplo, de novo, se eu fizesse essa soletração com calma, eu faria V-O. Daí, quando eu tô falando rápido, né, você vai só fazer aqui, ó. Então, sobe, desce, que seria a mesma coisa aqui, vou. Daí você faz vovô, tá? Então, professora, mas não tá exatamente igual. Tudo bem, gente. Quando a gente tá colocando a subtração como parte de um sinal, como parte de um diálogo, é normal que ela tenha uma deformação, assim, pequena, tá? Então, voltando, essa é a primeira parte, você faz a marcação no nome, né, vovô, e daí você vai complementar com o sinal que faz referência ao gênero, né? Então, se você colocar o sinal, se você fizer isso e colocar o sinal de mulher, vai ser vovó. Se você fizer isso e colocar o sinal de homem, vai ser vovô. Eu acho que eu conversei com você, mãe, ano passado sobre a diferença de homem e mulher. Eu acho que eu não falei nesses vídeos esse ano ainda. Mas eu vou lembrar então. Todo sinal que a gente quer fazer, quando a gente quer fazer referência a homem, ou marcação do gênero homem, a gente vai usar esse sinal aqui, ó, que faz referência à barba, tá? Certo? Homem. Daí você vai ver que nos sinais que denominam os membros da família, essa marcação do gênero vai ficar muito frequente, né? Então, esse aqui é o homem. E o da mulher é esse aqui, ó, mulher. Então, você vai fazer como se fosse um joinha e você vai descer o seu polegar aqui, mulher. Por que, né, que são esses os sinais? É porque eu também acho que eu não tenho um vídeo aqui, mas nas nossas conversas eu comentei com você, mãe, que a língua brasileira de sinais, no caso que é Libras, ela é filha da língua francesa de sinais. E alguns sinais, se não são exatamente iguais, eles são parecidos porque são heranças, né? E daí na França, lá quando começou as línguas francesas de sinais, né? Lembrando que, apesar da história, o que marca a língua de sinais são os aspectos visuais. Então, daí se percebia muito nos homens e nas mulheres essas características. Então, os homens geralmente tinham barbas e as mulheres, elas tinham o costume de deixar aquele cabelinho aqui, sabe? Então, aquele cabelinho ficava uma voltinha aqui, né? Hoje a gente fala os baby's hairs. Então, era costume deixar o cabelinho aqui. Então, a mulher, ela tinha o cabelinho aqui e o homem, eu que tinha a barba, tá? Então, daí que vem os sinais. Então, agora você já aprendeu homem, mulher. Agora, vamos voltar e colocar no contexto de vovô. Então, se eu fizer vovô e o sinal de homem, eu estou falando vovô homem, né? Então,
ou meu vô, certo? Agora, se eu colocar o sinal de mulher, eu faço referência à minha avó. Então, vô. Ok? Beleza? Então, de novo, vovô, vovó. Certo? Essa é a primeira variação. Como eu falei, ela é mais difícil porque exige essa soletração e consequentemente, ela é um pouco mais longa. Só que você pode ver, tá? Esses sinais por aí. Daí o outro, eu acho que é o que você vai preferir, que basicamente é o que também vou preferir, eu também, que é o sinal mais simples, que é do mais nosso cotidiano, né? Que é o sinal que em vez de fazer vovô, você faz vovô. Ó, então, vovô, vovó, tá? Então, vovô, vovó, beleza? Tá, beleza. O que eu ia falar? Ah, por que é esse sinal aqui, né? Porque esse sinal basicamente é o S aqui no queixo, porque esse sinal faz referência ao sinal de antigo, velho, sabe? O sinal de tem mais tempo, né? Então, a gente não fala que os avós são os anciões. Então, vovô, né? Vovó são os anciões, beleza? Ok, então, vovô e vovó já aprendemos. Pais, vamos para os últimos sinais, que são os sinais de papai e mamãe. Também tem milhões de variações, né? Porque pensa, né, como minha professora falou, que a palavra mais falada no mundo provavelmente é a mamãe e o papai vindo logo depois. E Libras não vai ser diferente. Então a gente vai aprender aí, além dos sinais, quer dizer, além de um sinal, aprender as variações. Então vamos lá. Primeiramente, o sinal mais tradicional, assim. Deixa eu ver. Pai, mãe, tá? Por que esse sinal aqui? Porque antigamente, né, era muito mais comum do que hoje, o pai e a mãe eram as pessoas com a qual você pedia benção, né? Então se pedia, ela falou que beijava, né? Na minha época, a gente só fazia assim, né? Benção tio, benção tia. Mas ela falou que antigamente, né, o pessoal beijava pra pedir a benção. Então, pai, mãe. Lógico, você não precisa fazer mãe. Não, é só fazer referência colocando aqui, ó, sua parte de cima da mão perto do teu queixo. Então, pai, mãe, tá? Sinais tradicionais vão ser entendidos em qualquer lugar do Brasil. Daí existem variações mais informais, mais do cotidiano e tal, que são os papais e mamães, né? Então, mamãe, né? Além de fazer mãe, tem a opção de fazer mamãe. Mamãe, mamãe. Quando você fala, tipo, quando a criança faz 2 vezes, é o equivalente a falar mamãe, sabe? Então, beleza? Então tem esse. Outro é mamãe, 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 mamãe. E daí esse sinal aqui que tá no nariz faz referência à fonologia. Por quê? Porque quando o surdo ia na fono para poder desenvolver a pronúncia, né? Ele tinha que explicar que mamãe era aquele sinal que fazia, que a gente tinha que usar o nariz para pronunciar, né? Mamãe, tem o som anasalado. Não sei como falar, mas que o som, ele tem que vibrar essa área do nariz. Então eu colocava assim, mamãe, 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 para ele entender se tá fazendo o som certo ou não, porque ele não ouve, né? Então ele tem que perceber as vibrações do corpo e entre outros aspectos. Então, mamãe, mamãe, você também pode encontrar. E outro muito fofo é mamãe, 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 que faz referência ao sinal de carinho, né? Então, mamãe, mamãe. E daí foi o que ela falou, assim, como esses têm esse jeito de ser mais carinhoso, tipo, você não precisa escolher um, você pode até ir mudando, né? Então, às vezes, quando você tá falando, porque a minha mãe, você tá numa conversa mais formal, daí quando você tá chamando a sua mãe, você pode fazer, mamãe, mamãe, né? Tudo bem, você vai ser entendido da mesma forma. Então, conhecemos as variações de sinal de mãe.
e vamos conhecer as variações do sinal de pai. Então, lembrando, o sinal de pai, vamos dizer assim, tradicional, né? É o pai, pai, certo? Daí tem outro, que é muito forte no sul, que é assim, ó. Pai, que faz referência ao bigode. Pai. E daí uma variação desse aqui, que não é específico no sul, mas existe essa variação. Ela contou que uma amiga intérprete dela só usa esse sinal, mas que ela não vê tanto, mas que existe também. Que em vez de fazer assim, a marcação, né? Tipo, meu pai, meu papai, é você fazer só uma cutucada aqui no busto, sabe? Então, papai, papai. Então, de novo, pode ter pai, papai, papai. E ainda o último envolve a soletração. Só que daí vai ser o mesmo esquema do vovô lá do começo. É uma soletração, mas algumas coisas, alguns formatos, algumas configurações da mão vão mudar um pouquinho para poder encaixar com o ritmo. Então, como que é? Você vai fazer o sinal de P e você vai sair aqui do busto. Daí você vai soletrar. Então, você vai fazer pai, pai. Como seria devagar? P-A-I, certo? Mas você vai fazer rápido ou de forma fluida. Não vou dizer rápido, mas de forma fluida. Então, acaba que você sai aqui, ó, pai. E daí, às vezes, o seu polegar até vai ficar aqui do ladinho. Porque você tinha feito o A antes e depois você só sobe o I aqui. Então, você não precisa fazer pai certinho, né? Você faz só pai, pai. Já dá pra entender, tá? Então, lembrando. Vamos voltar. Sinais de pais que a gente aprendeu agora. Pai, papai, papai, pai. Certo? Então, vamos desde o começo pra gente lembrar. Pra gente terminar essa parte 1 aqui. Então, primeiro, sinais de pessoas. Pessoa, 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 pessoa. Certo? Tu pode escolher qual você quiser. Família. Tem o F. Família. Tem o sinal de ok. Família. Família. Avós. Eu tenho para vovô. Vovô ou vovô. Vovô. Vovó tem vovó ou vovó, tá? Eu não sei se tem uma diferença entre fazer vovó ou o contrário, marcar o gênero e depois fazer um membro. Se eu descobrir que tem diferença, eu aviso. Mas por enquanto, pelo que eu entendi, às vezes vai trocando mesmo. Então, às vezes tu marca o gênero primeiro, depois tu marca o sinal, ou o sinal depois do gênero, tá bom? Beleza, então já vimos as diferenças aqui entre vovô e vovó. Agora, os sinais de pai, de novo. Então, vamos lá. Pai, pai, pai e pai. E, por fim, os sinais de mamãe, né? Mamãe, mãe, mãe, mamãe, mamãe. E, por último, o mamãe. Mamãe. De novo, porque você deu uma esquecida. Mamãe, 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 mamãe. Beleza? Então, pratica esses sinais, estuda esses sinais, que daí, ainda essa semana, um pouquinho mais pra frente, eu vou lançar a parte 2, pra gente aprender a falar filho, filha, tio, tia, sogra, sogro, e assim por diante. Muito obrigada!